Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo de Deus desça sobre cada um de nós. Para quem não me conhece, meu nome é Edinaldo, certo? Sou cristão católico, evangélico universal. Porém, não tenho aqui distinção com nenhum irmão, seja ele de qual denominação que for. Porém, eu busco sempre fazer o que Deus quer, né? Quer evangelizar e procurar ser obediente na fé e ajudar o próximo, seja ele quem for. Então não estou aqui para olhar para a religião de ninguém, meus irmãos, amados e amadas em Cristo. Eu vou falar um pouco sobre as 4 fases do deserto que a maioria das pessoas casadas, cristão, falando aqui bem claro nisto, e também eu fiz esse canal com o propósito de ajudar ao próximo. Peço perdão por estar falando alguma palavra assim trocada, pois eu estou um pouco ansioso e ao mesmo tempo nervoso para passar a mensagem de Deus corretamente, tá certo? Porém, eu prometo me esforçar o máximo possível. Essa é a primeira videoaula em áudio, né? Quem sabe a primeira de muitos, né? Só depende de vocês. Só depende de Deus, de mim e de vocês. De Deus já tá ok. Então depende de mim e de vocês, tá certo? Quero falar sobre as 4 fases do deserto, principalmente nas famílias, né? No casamento, quando se acaba, ou quando o cônjuge chega, não dá mais, não te amo, não te quero mais, tanto a esposa ou o marido, né? São fases terríveis, mas calma, para tudo há uma solução, meus irmãos, certo? E essa solução é Deus através dessas 4 fases que eu vou passar aqui para vocês, para que vocês aprendam a lutar, a se esforçar e a pagar o preço pelo seu cônjuge, pela sua família. Porque, meus irmãos, tudo na vida tem um preço. E eu estou falando espiritualmente, ok? E eu fiz aqui um levantamento dessas 4 fases, fiz umas anotações gerais e coloquei aqui num bloco de nota para estar passando para vocês. Porém, é um texto muito grande, mas valioso ao mesmo tempo. Então seria sempre bom e melhor vocês estar prestando bem atenção no que eu vou dizer aqui em áudio, certo? Vamos lá. Eu vou abrir aqui meu bloco de nota e vou estar passando para vocês quais são as 4 fases e como ela funciona, ok? Vamos começar? Abri aqui meu bloco de nota. Estou aqui nas 4 fases do deserto, né? Que é aqui, ó. As 4 fases do deserto espiritual na busca pela restauração do casamento. Foi aqui que eu fiz detalhadamente nesse bloco de nota. Vamos lá. Se você está passando pelo deserto espiritual no casamento, pode ter certeza que passará por algumas fases, desde a sua entrada até a saída. Antes do meu casamento ser restaurado, eu imaginava que seriam apenas 3 estágios a serem percorridos até então o esperado milagre. Porém, após a volta da minha esposa, tive a plena certeza que para alcançar a restauração final é necessário passar por 4 fases bem definidas no deserto. Não há uma restauração se não passar por essas 4 fases, meus irmãos, amados e amadas em Cristo, certo? Eu vou falar a primeira fase aqui, ó. A primeira fase inicial é juntando os cacos. O que quer dizer isso? Essa fase com certeza é a pior de todas,
Primeiro, porque quando você se depara com o deserto, uma dor dilacerante, dilacerada, está ferida, magoado, assustada, humilhada, tá entendendo? Pensa no problema 24 horas por dia. Tem a sensação de ter um bolo no estômago, aquela incomodação, uma faca encravada na garganta, período de grande angústia e aflição, não se sente a vontade de se alimentar, metabolismo e coração acelerado, medo do que está por vir, sozinha, dentro de uma casa ou fora dela, sem ter para onde ir. Muitos retornam para a casa dos pais, tendo que enfrentar famílias e amigos, além do peso do mundo todo, acusações, difamações, abandono. A primeira fase é o abandono geral. Em todas as áreas, em todo sentido, você não tem mais chão. Acabou, final. É o que você pensa, é o que eu penso, é que qualquer um vai pensar estando nessa fase. Eu já estive nessa fase. Passei para a fase 2 que eu vou falar aqui para vocês. Aí, segundo, sem discernimento espiritual. Aí depois desabafa com todos sobre o problema, fala mal do cônjuge, questiona com uma pessoa tão próxima que prometeu amar e respeitar. Pode trazer tamanho sofrimento. Muitos se culpam por ter adulterado e destruído o casamento. Outros se vitimizam. Ai, não sou eu, é culpa dele ou dela, né? Começa por aí. Tudo obra do inimigo. Aí, por estar passando por tanto repúdio com um pensamento suicida, não porque a pessoa queira morrer, mas por encerrar esse sofrimento, a mente não para um segundo. A clausura e a saída imediata é a pessoa ficar intocada em casa sem querer encarar a realidade. Eu não quero mais saber de nada. Pra mim acabou o final. Se ele ou ela não voltar, eu me mato. Não tem mais sentido eu viver nessa vida, né? E por aí mais. Tudo obra do inimigo. O inimigo soprando, ó, nos seus ouvidos. Tá entendendo? Essa é a primeira fase, é a pior de todas. É triste, irmãos. É triste. Aí nessa fase a pessoa começa a buscar Deus desesperadamente, orando dia e noite, madrugadas, para que o Senhor entre em providência em seu casamento, que foi destruído sem dó e nem piedade. A realidade é muito dura de se enfrentar, e as orações são mais desespero, lamentos, murmurações, lágrimas envolta nas memórias de como era a vida antes de separação, e a decepção por tudo que aconteceu só brilha lá fora. Porém, os dias são sombrios. Muitos adquirem a síndrome do pânico, segundo para a depressão. A tristeza é vigente no olhar, sorriso já não existe, mas a fé é fraca. Equilíbrio emocional zero. A esperança não tem vez, o pensamento vagueia, fundando numa afirmação, agora não tem jeito, acabou, final. É o que eu estava falando aqui para vocês. A pessoa tenta uma recuperação, implora para ela voltar, tenta ser o Espírito Santo na vida do cônjuge, mostra tudo para a pessoa. Passei por isso, certo? Passei por isso e ainda não estou com o casamento restaurado totalmente. Saí de casa, fui forçado a sair de casa porque não tinha condições. Voltei pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Houve uma oportunidade e agora estamos dentro de casa. Vai, volta, né? Por quê? Porque ainda não está restaurado totalmente, mas vamos chegar lá. E como eu estava dizendo, a pessoa tenta ser o Espírito Santo na vida do cônjuge, tenta demover a decisão, explana sobre a importação da família, o sofrimento dos filhos, da dificuldade causada por uma separação. Após a negativa do cônjuge, na reconciliação, a raiva floresce e as brigas acontecem com muita troca de ofensa. Os filhos são usados como ferramenta contra o cônjuge. Repudio, as palavras são usadas para explorar seus pecados, rebaixando suas qualidades. Ah, meu irmão, minha irmã, tanta lastimação, tanta imploração, tanta humilhação. Meu Deus, só Jesus nas nossas vidas, nossa causa. Não é fácil não.
e demonstra total descontrole das emoções da pessoa abandonada. As ofensas servem para chamar a atenção do cônjuge que se foi, porém essas atitudes causam ainda mais repúdio. Quanto mais você implora, quanto mais você corre, mais a pessoa sente nojo, sente desprezo de você. Essa é a verdade. Então, se você está nessa fase, tente ir para a fase 2. Essa primeira fase depende de quantos dias de pessoa para pessoa. Umas saem em 10 dias, outras saem em 1 mês, outras saem até em 2 meses. Depende de cada pessoa. É um processo um pouco demorado. Outras conseguem sair antes, né? Glória a Deus, aleluia. Mas é o que eu falei, depende de cada pessoa, né? E não pode contar seus problemas para qualquer pessoa. Porque pessoas que não são de Deus, elas vão dar mais conselho. Olha, ele te traiu. Olha, ela está te traindo. E vice-versa. Ao invés de alimentar a força espiritual de Deus com as positividades, com as glórias de Deus, vai deixar o inimigo soprar mais ainda na vida de vocês. Tá entendendo? Então vamos falar da segunda fase. Estruturando a vida. Essa é a segunda fase. Como? Nessa fase a pessoa está um pouco mais forte, já consegue dominar suas emoções, tem equilíbrio e confiança, procurou ajuda e está ciente que sua luta é espiritual e não matrimonial, né? Porque a própria palavra de Deus diz, né? Não é contra homens de carne que devemos lutar, é contra os principados e potestades, contra as coisas invisíveis do mal que está nos rondando, tanto nos ares como na terra. Tá entendendo? Em todos os lugares amplos. Aí vem. E nessa fase já consegue dominar suas emoções. Tem equilíbrio e confiança. Procurou ajudar a estar ciente. E sua luta é espiritual e não matrimonial ou pessoas ou coisas. Com um pouco mais de discernimento, já reconhece que suas próprias mãos não conseguem fazer nada e que Deus é a saída. Consegue sentir alegria nas pequenas coisas, já sai mais com segurança e consegue frequentar reuniões familiares e a festa de aniversários. Amadureceu na fé e suas orações são mais seguras, confiante e firme. A dor existe, no entanto, não mais deliciarente como antes. Reconhece que falhou demais. Procura não comentar sobre o assunto. Casamento nem mesmo comenta do cônjuge com os amigos. A esperança chega e a pessoa já consegue enxergar uma possível reconciliação. A mágoa já ficou para trás e o perdão é a palavra de ordem. O casamento passa a ser visto como bem maior e perseverar é um dever de um cristão. Glória a Deus, aleluia. As orações e a busca são bem direcionadas e os propósitos de jejuns são fortalecidos nesse período. Oh, glória a Deus, aleluia, meu Deus. As provas vêm e aumentam e muitas vezes a fé é testada ao extremo luto. Perdas materiais e tribulações são corriqueiras, porém a pessoa está aprendendo com Deus e em Deus. Na frente não há perdas. Com Deus não há perda. E coloca Deus em primeiro lugar e segue confiante. Deus proverá, Deus tem misericórdia, Deus vai restaurar, Deus vai me reerguer. É isso que nessa segunda fase a pessoa começa a se erguer, a ficar na posição, começa a sonhar, a projetar a vida de uma outra maneira, começa a se autovalorizar, né? Se valoriza mais, corte um cabelo, coloca uma roupa especial, não que isso seja melhor de qualquer outra coisa, mas para a sua autoestima, tanto ele ou ela, não interessa. Os valores que foram esquecidos durante o casamento são aflorados e começa a sonhar com um lar renovado e cuida para que isso aconteça. Ora a Deus para ter oportunidade de fazer diferente. Valorize o tempo todo em família e com os filhos. A arrumação da casa dos filhos, de si mesmos, são feitos com outro olhar. O trabalho é executado com mais prestatividade, prestígio. A pessoa aprimora-se em outras áreas, como a profissional, familiar e pessoal. Deus é o seu consolador e conselheiro. Prossegue firme com passos largos, buscando a restauração do casamento, confiante que a saída do deserto é uma mera questão de tempo. Certo? Essa é a segunda fase, meus irmãos. A terceira fase
é o descanso total no Senhor. A pessoa passou por tudo que o deserto poderia proporcionar. Se fortaleceu no Senhor o tempo, passou meses, até meses, e nada aconteceu. Quanto à restauração, porém, as mudanças foram visíveis na fé, no crescimento pessoal e espiritual. O sofrimento já não existe mais. O Senhor limpou toda a mágoa e não há mais dor. Nesse penúltimo estágio, descanso total, nada mais parece acontecer. O emprego vai bem, a família já se acostuma com sua situação. Amigos nem lembram mais do que passou e a vida caminha sem grandes percalços. A prova cessou. O que houve ou não o cônjuge não faz mais diferença alguma, pois o aprendizado sem ele foi grande e hoje a confiança em Deus, o nosso Salvador, está em primeiro lugar na realidade. O Senhor foi colocado no lugar que sempre deveria estar, num alto patamar. A restauração familiar não é algo primordial. A comunhão com Deus, sim. Tudo que vier depois disso é lucro. Os pensamentos não giram em torno do cônjuge e a vida segue com grande mudança. Aleluia, glória a Deus. A restauração pessoal aconteceu e a pessoa se espanta por ter chegado até aqui. O deserto foi árduo, difícil, duro, e como foi, ainda está sendo difícil e árduo. No entanto, a pessoa sobreviveu às lutas e às provas, seguindo mais fortalecido ou fortalecida. Quem nunca se cura foi tanto que a pessoa não pensa ou pensou mais em restauração no casamento e sua visão de mundo mudou. O medo já não faz parte da sua vida e segue em frente. E a palavra é ordem, com ou sem cônjuge. A autoestima está elevada e o futuro almeja grande vitória. Então, nesse terceiro estágio, a pessoa já, entre aspas, não está nem aí mais para o cônjuge, no sentido de correr atrás, de saber se ele vai voltar, ou se ele vai terminar, ou não vai ser mais seu. Ele só está confiante numa coisa: em Deus. Tudo pode ser mudado pela oração. Joelho no chão, jejum, terço na mão, não importa qual é a religião, certo? Temos que usar todas as armas perante nosso Senhor que Ele nos dá. A armadura do cristão, a armadura de Deus, certo? Lá em Mateus 7, 24 e 25, fala assim, vou falar aqui para vocês. A casa construída sobre a rocha. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato, que constrói sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou porque estava construído sobre a rocha. Quem é essa rocha? É Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo Paráclito, Jesus, Santíssima Trindade. E para todos nós católicos, toda a milícia celeste, Maria Santíssima também, que ela é cheia da graça, não há como negar isso, certo? Mas aqui eu não quero olhar a religião de ninguém, cada um se apega na sua religião qual for, mas a palavra de Deus é uma só verdade, certo, irmãos? Vamos continuar aqui e prosseguir. Esse foi o terceiro, né? A terceira fase. Vamos ver aqui. Deixa eu dar continuada aqui. Vamos ver que parou. Bom, vou continuar aqui, ó. O cônjuge que repudiou nesse período da terceira fase viveu toda a liberdade que queria. Envolveu-se no lamaçal do pecado e buscou afirmar-se assim todos os dias que sua decisão era a mais correta. O casamento era uma prisão e ser feliz era sua meta. Lembrava de Deus, porém, como uma figura bem distante que não se intrometia em sua decisão, já que sempre teve o livre-arbítrio. Utilizava as falhas do cônjuge para diminuir sua culpa. Ele acreditava piamente que estava seguro em todo o processo. A dureza do coração, as escamas nos olhos e os tampões nos ouvidos não os deixava perceber a prisão espiritual.
era a verdadeira marionete nas mãos do inimigo. O inimigo pintava e bordava. No início, felicidade total, liberdade sem limite, vida desregrada. Com o passar do tempo, aparente tristeza, o mundo já não é tão maravilhoso assim. Está longe de casa e a família começa a trazer sofrimento. As dificuldades chegam à porta. Desemprego, falência, miséria, angústia. Deixa eu ver aqui. Desemprego, falência, miséria, angústia, mal-estar, doença, principalmente doença na alma. Os olhos começam a ser abertos e a presença de Deus se faz necessária. A urgência se instala. O choro é constante, mesmo sem a pessoa entender. As lembranças começam a vir. Torna como um filme, sonhos. A perda da família vem como fracasso, até bater forte no peito. A vontade de retroceder é tanta que tenta uma recolhação de todo jeito. Nessa fase, o cônjuge repudiado tocou a vida, se fortaleceu no Senhor, está mais bonito ou bonita. A luz de Deus resplandece em sua face. As pessoas comentam as mudanças, elogiam sua conduta. Já o cônjuge que abandonou a casa se sente derrotado. Todos os seus projetos foram por água abaixo e volta. É seu único desejo, e voltar é seu único desejo. De um lado o brilho de Deus, e do outro o semblante da derrota. A luta pela família aflora de tal forma que o cônjuge, já extremamente arrependido, começa a se aproximar. E para a honra e glória do Senhor, o perdão acontece e o casamento é restabelecido. Porém, é restabelecido, mas deve-se vigiar e orar sempre. Porque o inimigo é tinhoso e ele não vai deixar isso quieto, ele não vai deixar barato. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente deve orar e vigiar sempre, porque a carne é fraca. Mas para isso temos que revestir da armadura de Deus, a armadura do cristão, certo? Essa foi a terceira fase. A quarta fase são acertos finais e a restauração. O cônjuge voltou, a família e amigos estão felizes. Alguns surpresos e outros torcendo o nariz. Porém, a voz de Deus reina e as coisas vão voltando à sua normalidade. Entretanto, passada a euforia do retorno lógico, logo se inicia a rotina e aí vem o perigo. O cônjuge que foi abandonado já não ora como antes. Não jejua e não faz propósito com Deus como antes. Já não aceita mais tanta cobrança, em razão de tudo que passou. Em contrapartida, o cônjuge que regressou ainda não totalmente liberto e recebendo ataques do inimigo, que não quer perder, começa a pensar que não fez uma escolha tão boa assim. Que os problemas não acabaram com a volta e que talvez fosse melhor não ter retornado. O desentendimento se reinicia. Os ataques do inimigo são cada vez mais fortes. Muitas notícias antes desconhecidas chegam para abalar o casal. O matrimônio novamente está sendo atacado. Nessa hora, o cônjuge que orou e lutou pelo casamento tem que parar e respirar e repensar toda essa tragédia do início do deserto. Será que foi tudo em vão? Será que nadou e morreu na praia? Nessa hora, o discernimento sobre a luta espiritual deve ser mais uma vez definida. A mágoa e rancor deve estar literalmente no passado, enterrado. Recado importante: muitas pessoas voltam ao início do deserto nessa fase. O estágio que seria a consolidação do milagre se torna um pesadelo, onde a pessoa cai literalmente do 13º nono andar. E para se reerguer não é fácil. Pensamentos atormentam a mente com ataques de que seguir o casamento é melhor, de que sem um casamento é melhor. É nessa hora que a retomada das orações deve ser assíduas, ou seja, deve ser constantemente, diariamente, lutar pelo fortalecimento da união, para que o milagre seja concretizado em sua essência, sem interferência externa, selando assim infinitamente a paz e o amor do matrimônio por Cristo. Jesus aqui deve pesar os valores da fé e a obediência. Temos que ser obedientes. A pessoa que iniciou a luta pela geração é a parte mais forte da relação escolhida por Deus, para ir até o fim pelo conhecimento adquirido e pela experiência obtida com o Senhor. A firmeza, a fé e a obediência são fatores essenciais. Como ponto crucial, a segurança em Deus e a responsabilidade de colocá-la como alicerce espiritual do novo lar, para que nenhuma tempestade no futuro venha derrubar. Passando essas provações, o casamento, enfim, está restaurado pelo Todo-Poderoso e inabalável diante da provação. Por isso afirmo, sem medo de errar, nossa caminhada com Deus é eterna e nunca cessa, assim como nossas orações não podem cessar jamais, ou seja, não pode acabar, não pode parar. Não pare,
Não pare. Tem uma música, tem um hino que eu sempre gosto de louvar. Deus, eu quero ver tua face. Me mostra a tua face. Vem Deus. Vem Deus. Nos sonda. É uma música muito linda, maravilhosa. Que possivelmente depois eu posso estar colocando aqui abaixo o vídeo, o link para você estar assistindo e ouvindo, é claro. Todo aquele que pôs e escuta a minha palavra e as práticas semelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correu rios e assopra ventos e combate aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24, 25. Depende de tradução bíblica de cada um, certo? Lute com fé e não esmoreça diante da dificuldade. As fases são necessárias para seu crescimento espiritual. Às vezes pensamos que não vamos aguentar também a prova, porém Deus está ao nosso lado zelando por nós. Com nossas mãos não conseguiríamos fazer nada. Temos que evidenciar a magnitude do Senhor. O milagre vem da parte de Deus. Enquanto o cônjuge estiver opressor, deixe-o ir. Não tente impedi-lo, nem segurá-lo. Isso trará mais sofrimento. Ao invés disso, entregue sua causa ao Senhor e descanse o tempo da luta. Fará com que as coisas entrem no lugar. O cônjuge opressor só irá até onde o Senhor permitir. Lembre-se que a plantação é opcional. Toda a vida, a colheita, não lembre-se até o livre-arbítrio pode ser utilizado para levá-lo ao fundo do poço, e para sair de lá somente se estiver firmemente agarrado nas mãos de todo-poderoso Deus. O Senhor não está inerte a tudo que está acontecendo. Ele é bom, justo, fiel e poderoso. No tempo certo, a vitória vem. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz, fique com Deus. Eu estou começando esse canal. Nossa missão é evangelizar, certo? Por que eu não coloquei o tema como família restaurada ou restauração da família? Porque esse canal ele vai ser repleto, vai ser tanto para evangelização como temas de restauração da família, certo? E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam, ative o sino, deixe seu like, joinha, compartilhe o mesmo, certo? E convide mais pessoas. Essa foi a primeira videoaula que eu fiz com tanto amor e carinho. Peço desculpa por erros ou atropelamento de palavras, mas o importante é o conteúdo e o ensinamento. Sim, deve perguntar: em qual fase o irmão está? Eu estou na segunda fase indo para a terceira, certo? Na segunda fase indo para a terceira. Deus seja louvado e o inimigo acorrentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e até a próxima videoaula. Amém.